Fala, meu povo, Kaique Ferreira em mais um Clube do Livro. Hoje vamos falar do livro Ansiedade, de Augusto Cury. Estamos aqui no estúdio do Cash Arretado, então, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilha para os amigos, para os inimigos, que é para todo mundo ficar sabendo. E hoje eu estou indicando esse livro para vocês, lembrando que toda semana temos um episódio do Clube do Livro, onde eu vou estar indicando um livro para vocês com o intuito de incentivar a leitura, algo que transformou minha vida e quero compartilhar. O que é bom, a gente gosta de compartilhar. Mas falando um pouquinho do livro, é o segundo livro do Augusto Cury que eu recomendo aqui no canal. E eu recomendo o livro Ansiedade porque eu parto do princípio, inclusive, de um conselho do livro A Arte da Guerra, que inclusive eu já falei dele aqui no canal, o conselho é: conheça a ti mesmo e ao teu inimigo e nunca perderás uma guerra. Não conheça a ti e conheça ao teu inimigo e provavelmente você perderá a guerra. E não conheça a ti e não conheça o teu inimigo e com certeza você vai perder a guerra. Partindo desse princípio, eu tenho uma guerra travada desde a minha infância, que é contra a ansiedade. Os primeiros sintomas de ansiedade que eu lembro, eu tive aos meus 7 anos de idade. Então, busquei muito conhecimento em relação ao que é ansiedade, a TAG, Transtorno Generalizado de Ansiedade. Li muito sobre, tive várias crises durante a minha vida e assim, além de ter as crises de ansiedade, hoje eu tenho vários amigos que têm também ansiedade. A gente vê o número crescente e absurdo de pessoas com ansiedade, com depressão, com todas essas questões dos problemas mentais, das doenças mentais, elas vêm aumentando cada dia mais. Inclusive, tem um estudo que Augusto Cury traz, eu não me lembro se é neste livro, que é o Ansiedade 1, ou se é o Ansiedade 2, que são 2 livros. Hoje eu estou recomendando só o primeiro, que ele fala que até 2050 teremos em média 50% da população mundial com algum tipo de transtorno mental. Então são dados muito preocupantes e alarmantes. As minhas crises de ansiedade, elas foram muito tensas e muito fortes e elas me levavam até a ter crises de pânico. Como eu falei, eu lembro da minha primeira crise de ansiedade aos meus 7 anos de idade, onde me faltava o ar e os meus pais, ao me levarem ao médico, ele naquela época, 1900 e alguma coisa, 1998, ele diagnosticou que era um problema de ansiedade, mas ainda não existia esse TAG, o transtorno generalizado de ansiedade. Lembro que na minha adolescência tive várias crises, inclusive eu até cheguei a passar por bullying, porque quando dava o início da ansiedade, eu saía correndo, porque a ansiedade ela tem essa questão do excesso de adrenalina na corrente sanguínea. Então todos os sintomas que eu sentia de mão dormente, corpo dormente, boca seca, coração acelerar, então todos esses sintomas me levavam ao pânico e eu não conseguia identificar o que era aquilo e eu saía correndo na rua. Então meus amigos zoavam bastante isso na minha adolescência. E só quando isso veio afetar outras áreas da minha vida, da questão física, saúde, onde a ansiedade ela aumentava a minha pressão arterial. Quando eu estava em crise, a minha pressão chegou a 20 por 10, 20 por 12. Na crise mais intensa que eu tive, minha pressão chegou a 20 por 12.
Então, as ferramentas que eu utilizei para combater e ter uma vida saudável foi buscar, em primeiro lugar, buscar conhecimento e o que eu poderia fazer para combater aquilo. Conhecer ao máximo o meu inimigo, que é a ansiedade. No livro de Augusto Cury, ele fala muito da questão da síndrome do pensamento acelerado. Ele traz muito a questão da fisiologia, do que está acontecendo com o seu corpo no momento que você está tendo ansiedade. Então isso é importante, você saber, você que sofre de ansiedade, assim como eu, isso é importante você saber, você conseguir identificar o que está acontecendo com o seu corpo. E daí sim você terá ferramentas para poder combater aquilo, porque é uma luta. Quem tem ansiedade, quem sofre desse mal, sabe que é uma luta interna ali entre você contra você mesmo. Os pensamentos, os meus gatilhos, o que me faz ter ansiedade é muito em relação ao meu corpo. Eu precisei passar por um processo terapêutico e ainda passo para poder identificar os gatilhos que me levam a ter ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro. Então, por exemplo, se eu sinto um incômodo no meu peito, então imediatamente a minha ansiedade diz: você está infartando. E aí já vem os sintomas: coração acelera, adrenalina na corrente sanguínea, a mão adormece. E aí vai se tornando uma bola de neve, isso muito rápido, onde você se encontra numa situação de pânico e dentro de uma crise. E é necessário que a gente busque conhecimento para poder identificar esses gatilhos e combater. Opa, tô sentindo um incômodo do peito? Pera aí, mas eu treinei peitoral na academia hoje de manhã. Pode ser gases, pode ser 1 milhão de fatores que não correspondem a um infarto. Você tem uma vida saudável, você pratica atividade física, você se alimenta bem. E aí você vai... Isso eu estou trazendo muito para o meu pessoal, porque é o que eu uso comigo mesmo constantemente. Essa luta interior entre a ansiedade e ter uma vida saudável. E é possível, pessoal. É possível, graças a Deus. A ciência vem trazendo estudos, vem trazendo ferramentas que a gente utiliza para poder ter uma vida, entre aspas, saudável e normal, conviver com a ansiedade, que até neste livro que eu estou indicando, a ansiedade é algo natural, normal e que traz benefícios para a nossa vida. O problema é quando ela se torna disfuncional, quando ela se torna o transtorno generalizado de ansiedade, uma crise. Este é o grande problema. E é importante que a gente tenha também consciência disso, que a ansiedade é algo natural e benéfico para nós seres humanos. O problema é quando ela se torna disfuncional, quando ela se torna uma crise, quando ela se torna um transtorno. Mas saiba que se você que está aí sofrendo de ansiedade, saiba que você tem várias ferramentas que você pode utilizar para combatê-la. A primeira que eu recomendo está aqui, o livro de Augusto Cury, Ansiedade. Daí você vai buscando conhecimento. As ferramentas que eu utilizei dentro de um ano, 2017, que eu tive várias crises e uma crise intensa, terrível. A ajuda de um psiquiatra, entrei com a medicação, procurei terapeuta, faço acompanhamento terapêutico até hoje. Tive alta, voltei porque quis voltar a algumas crises e aí eu volto para a terapia para saber o que está acontecendo. Inclusive, semana passada mesmo eu fui hospitalizado com uma crise. Não contei nem aos amigos mais próximos, nem a Edgley que está ali na câmera, mas essa semana, sexta-feira agora, eu estava hospitalizado devido a uma crise. Mas sei que aquilo vai passar, tenho consciência que aquilo vai passar. É um momento... E aí eu busco ajuda. E aí eu busco ajuda nas ferramentas que eu tenho conhecimento. Ajuda do psiquiatra, ajuda de um terapeuta, a alimentação muda. Eu passo a não consumir café, açaí, toda a comida mais energética eu paro de consumir. E aí eu vou procurar e identificar o que é que está acontecendo para que essa ansiedade esteja vindo tão forte. Então... já foi identificado, os gatilhos foi
que eu vinha de um período muito turbulento em demandas do trabalho. Então, dou uma acalmada, não, entre aspas, tiro férias de algumas demandas que eu tenho do trabalho. O que pode esperar, eu coloco em espera, e aí eu vou cuidar da minha saúde porque ela é pré-requisito para todo o resto. E aí volto à leitura, vou revisar a questão da ansiedade, vou revisar a questão de todas as ferramentas que eu posso utilizar para combatê-la. Sei que vou morrer com ansiedade, porque eu sei que é algo benéfico. O que não é benéfico é quando ela se torna uma crise de pânico, que ela se torna um transtorno. E aí, deixo a recomendação para vocês deste livro, que me trouxe muito conhecimento e eu gosto de sempre repassar. Mas saiba que a ansiedade ela tem, entre aspas, cura. Você tem como conviver com ela de forma harmoniosa. Inclusive, relatando a pior crise que eu tive na minha vida. E aí é um relato muito, muito pessoal e forte de falar, porque foi o dia que eu tive medo da loucura. Então, 5 de agosto de 2017 foi o dia que eu tive medo da loucura, onde eu estava dirigindo, começou uma crise, começou com as mãos adormecendo e eu pensei que eu ia desmaiar, os batimentos já aceleraram e eu parei o carro. Para quem conhece João Pessoa, eu parei o carro no meio do retão do Manaíra e saí correndo para a UPA. Inclusive o segurança da UPA é que foi tirar lá o carro. Hoje eu consigo contar essa história até de uma forma mais leve, mas foi um período muito turbulento. Fazia só 1 ano que eu tinha perdido meu pai. Eu ainda estava em muitas demandas de trabalho, enfim, tinha muita coisa acontecendo. E eu passei mais ou menos umas 3 horas em crise intensa, com a pressão acima de 18, sem conseguir fazer um eletro. E assim, eu olhava para minha esposa, nesta época ela ainda era minha namorada, e eu dizia: olha, eu sei de tudo que está acontecendo com o meu corpo, eu sei que tem uma descarga de adrenalina gigante, mas eu não estou conseguindo voltar, eu não estou conseguindo me acalmar, mesmo com a respiração diafragmática, que é outra ferramenta assim, importantíssima para quem tem ansiedade. Eu não estou conseguindo voltar. E aí eu passei essas 3 horas em crise porque eu estava aguardando o atendimento. Assim que eu fui atendido, o médico passou a medicação e disse uma frase que eu nunca vou esquecer dele. Ele disse: olha, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço para ficar bem. E aí foi a partir deste momento que eu busquei conhecimento, busquei a ajuda e não tive medo de falar isso. Eu falo abertamente sobre ansiedade, sobre pânico e sobre as crises que eu tive, porque eu sei que tem muita gente que, assim como eu, sofre desse mal e que precisa de ajuda, precisa saber que isso vai passar. Precisa saber que aquela crise que você teve, que só quem sabe, que o pós-crise tem uma ressaca tremenda, onde você fica extremamente triste, entre aspas, numa depressão, num estágio depressivo. Você tem que ter consciência que isso vai passar, você vai conseguir superar e que é só uma fase. Assim como a frequência cardíaca, né, tem seus altos e baixos, assim também é a nossa vida. Então, deixo aqui a recomendação deste livro, Ansiedade, de Augusto Cury. Tem Ansiedade 2, tem Ansiedade e Ciúmes, que ele fala sobre relacionamento, mas a indicação fica principalmente para quem sofre de ansiedade. Este livro com certeza vai te ajudar bastante, assim como outros. Espero que você possa ter ferramentas, não tenha jamais vergonha de procurar ajuda do psiquiatra, de um terapeuta, e que eu espero que você fique bem. E próxima semana teremos mais um Clube do Livro
Não sei ainda qual livro eu vou estar indicando, mas o que eu posso falar para vocês é que no momento eu estou lendo O Poder do Subconsciente. Foi um presente de um paciente meu e eu estou lendo o livro, estou achando bastante interessante, apesar de discordar de muita coisa que tem lá, mas já deixo um spoilerzinho aqui para esse livro que com certeza estará aqui no Clube do Livro brevemente. Então, muitíssimo obrigado. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. Fala no comentário aqui se você sofre desse mal, se você conhece alguém que sofre desse mal. E compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Não se esqueça também que você pode se tornar membro do canal, onde você vai contribuir para este trabalho, assim como o podcast. Todas as terças e quintas a gente está aqui no estúdio, gravando com pessoas as pessoas mais arretadas possíveis. Então, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. É apenas R$ 6,99 por mês, você vai estar contribuindo para o nosso canal. Espero vocês na próxima semana. Muitíssimo obrigado desde já e tchau, tchau.